Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finque, a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que talvez algumas pessoas ainda tenham uma certa dúvida em entender, que é a diferença entre regime de competência e regime de caixa, ok? Bom, então vamos lá, eu vou tentar apresentar aqui de uma maneira bem simplificada para você perceber que é muito fácil de entender, ok? Bom, então os regimes de competência de caixa são sistemáticas de registros das transações financeiras e ou contábeis aplicadas para empresas ou até mesmo para pessoas físicas. Na verdade, esses dois termos, regimes de competência, principalmente de competência e regime de caixa, ele é muito relacionado à contabilidade, porque é muito aplicado dentro da contabilidade nas empresas, tá? E ele tem como objetivo registrar os fatos financeiros de acordo com a metodologia que pode ser, se for o regime de competência, ele define que todas as receitas, despesas, custos e impostos devem ser registrados com base no seu fato gerador e não na data de pagamento. Então, por exemplo, uma empresa vai registrar lá um determinado valor de venda, ela tem que registrar quando ela vendeu, não quando ela vai receber. Ela vai registrar lá um determinado valor de custo ou despesa, uma folha de pagamento, por exemplo. Folha de pagamento do mês de março, mas ela paga seus funcionários no 10º dia útil do mês seguinte, ela vai pagar só em abril. Ela precisa registrar aquela folha em março, independente do pagamento ser em 10 de abril. Isso é válido para qualquer conta também. Então, tanto para receita, custo, despesas e impostos, no regime de competência tem que obedecer o fato gerador. A que tempo ele se refere, a que período aquele gasto ou receita se refere. E diferente do regime de caixa, que define que todas as receitas, despesas e custos devem ser registrados com base no seu pagamento ou, no caso de receita, recebimentos. Então, somente quando há movimentação de dinheiro. Houve movimentação de dinheiro, vai aparecer um registro. Não houve movimentação de dinheiro, não tem registro no regime de caixa. Bom, então, um exemplo, conforme eu já acabei de mencionar, imagine que uma empresa vendeu uma mercadoria no dia 10/10 de um determinado ano e concedeu um prazo de 30 dias para o seu cliente pagar. Então, no regime de competência, a venda tem que ser registrada no dia da venda, dia 10/10 deste ano, tá? Agora, caso fosse permitido, e eu já vou comentar sobre isso, no regime de caixa, essa venda teria de ser registrada no dia 9/11, caso realmente tivesse ocorrido o recebimento, né? Mas, falando em contabilidade, isso não é permitido registrar a venda, envolvendo a conta lá de vendas, no dia que está recebendo. Então, para efeito de registro das transações financeiras nas empresas, é obrigatória a utilização do regime de competência. Não estou falando que só vai ser utilizado o regime de competência. Existe a aplicação dos dois regimes no dia a dia de uma empresa, né? Afinal, quando ela vende, ela vai ter que registrar aquela venda, e quando ela for receber, ela vai registrar a baixa da venda, que é outro fato, né? Então, reconhecer a venda competência, e recebimento daquela venda que foi reconhecida é caixa. Então, essa é a grande diferença do sistema de competência e do sistema de caixa, tá? Então, por isto que simplesmente olhar o lucro ou prejuízo em uma demonstração do resultado do exercício de uma empresa não significa necessariamente que a empresa ganhou ou perdeu aquele valor de dinheiro. Então, quando você olha para uma DRE, a empresa tem lá lucro de tanto, não significa que aquele dinheiro entrou no caixa da empresa. Por quê? Porque tem muita coisa ali na DRE, muitas vendas que a empresa ainda não recebeu, tem muitos gastos que a empresa ainda não pagou. Então, a demonstração do resultado do exercício, ela apresenta um resultado que, dentro de finanças e contabilidade, nós chamamos de resultado econômico. O que significa econômico? Não tem nada a ver com o verbo economizar. Econômico porque houveram movimentação de valores, mas nem todas as transações ainda movimentaram dinheiro, tá? Então, é justamente por isso que, para complementar a DRE, existe uma outra demonstração chamada de demonstração do fluxo de caixa,
no qual essa demonstração vai apresentar o valor real que a empresa ganhou ou perdeu em dinheiro naquele determinado período, né? Então, dentro do conjunto das demonstrações contábeis, que inclui balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, né, que são as mais famosas, existe também a demonstração do fluxo de caixa, que vem complementar as informações financeiras para que você possa analisar quanto realmente a empresa ganhou de dinheiro. Porque você vai olhar para a DRE, vai ver lá um lucro, e você vai olhar para a DFC e você vai perceber que o que entrou, né, o que a empresa realmente ganhou de dinheiro ou até que perdeu de dinheiro, não tem nada a ver ali diretamente com o lucro ou com o prejuízo que aparece na demonstração do resultado do exercício. Por quê? Porque são demonstrações que obedecem os sistemas de registro de competência e caixa, né, de maneira separadas, né? Então, DRE, tudo que é registrado lá é sistema de competência, demonstração do fluxo de caixa, tudo que é registrado lá é sistema de caixa, né? O que movimentou efetivamente de dinheiro, seja entrada, seja saída. Ok? Então, obviamente, né, como eu acabei de dizer, na DFC a sistemática de registro utilizada é o regime de caixa, óbvio. Tá? Então, no dia a dia das empresas, existem os registros que têm que obedecer à competência e aqueles registros que vão obedecer o regime de caixa, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, né? Mas complementando aqui, só para exemplificar aí no âmbito de pessoas físicas, a gente praticamente utiliza o regime de caixa para controle das nossas finanças, né? Porque ali nas nossas finanças a gente vai olhar o que a gente tem de dinheiro, o que a gente recebeu, o que a gente pagou, né? Então, basicamente é isso. Mas o sistema de competência também, né? O regime de competência também está presente nas nossas vidas, né? Como, por exemplo, para fins do imposto de renda, o fisco utiliza o sistema de competência, ou seja, para o fisco não interessa quando entrou o dinheiro para você, né, que você tem que, na declaração de imposto de renda, você tem que apresentar todos os seus gastos, né, os seus ganhos e gastos. Não interessa se aquele ganho que você teve já entrou para você em dinheiro, interessa o fato gerador, principalmente o ganho, né? Os gastos, você tem lá alguns campos diferenciados para você informar o que realmente você gastou e o que está para gastar, enfim. Né? Não vou entrar em detalhes aqui de imposto de renda, mas é uma curiosidade que normalmente a grande maioria das pessoas que pensam que o imposto de renda leva em consideração aquele dinheiro que entrou para você no ano calendário que você tem que declarar, mas não. Né? É o fato gerador, você pode não ter recebido. Né? Você pode trabalhar numa empresa que ela mandou lá para o fisco que te pagou tanto, mas você não recebeu o dinheiro dessa empresa, né? E lá no fisco está dizendo que como se você tivesse recebido. Então as pessoas pensam isso, né? Mas na verdade não. Aquele dinheiro pode ser que ainda vai entrar para você. Então funciona dessa maneira, tá? Já nossas contas diárias como água, luz, telefone e internet também são registradas aí pelo sistema de competência, porque você recebe lá a conta que vence em abril, a conta de água que vence em abril é referente ao mês de março. A conta que você vai pagar de luz que vence em abril é referente ao mês de março, né? O que você consumiu no mês de março. Então, só a título de curiosidade, é claro que na nossa vida pessoal, como pessoa física, o sistema de caixa e competência não tem lá grandes aplicações técnicas, né? Não faz muito sentido. Mas é só para traçar um paralelo, né, de como funciona cada um desses regimes para você entender. E lógico, né, isso aqui é mais interessante na aplicação profissional aí no dia a dia das empresas, ok? Bom, gostaria de convidar vocês para acessarem meu site finqui.com.br, like no vídeo, se inscreva no meu canal e obrigado por assistir até o final. Espero que o vídeo tenha trazido mais conhecimentos para vocês. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!